Alô, alô, galerinha, tudo bom? Sérgio Pelissari aqui do time Dinâmica de Preços e hoje vim trazer um vídeo aqui de elucubração. Então vamos filosofar um pouco e conversar e entender. Eu posso ser holder e trader ao mesmo tempo? É possível? Eles se colidem, eles funcionam em conjunto, eles dão a mãozinha, são alho e óleo não, água e óleo, como é que é? Tô com fome já falando alho e óleo. Então, antes de a gente começar a fazer a elucubração aí desse tema, não esquece de dar aquele like para fortalecer, dá o tapinha no like, se inscreve no canal, clica no sininho, todos esses brag nights aí do YouTube. Bacana? Então vamos lá. Eu consigo ser trader e holder ao mesmo tempo? Bom, vamos por partes, como diria Jack Stripador. Eu vou começar compartilhando a minha experiência, né, e a conclusão que eu tirei de tudo isso. Eu trabalhava em escritório, né? Vida bastante corrida, principalmente trabalhando com tecnologia. Chegava períodos aí de Black Friday, etc e tal, tinha que trabalhar bastante, né? Trabalhava aí quase o dobro de uma jornada convencional de trabalho, porque a gente tinha que se assegurar bastante coisas. Então, para mim, day trade não era uma opção naquele momento, tá? Eu então acabava operando bastante swing, né? Mas eu ainda não tinha uma carteira. Eu falo, cara, eu não sou fundamentalista, né? Não sou fundamentalista, para que eu vou ter uma carteira? Eu sei ler os gráficos, né? Sei utilizar aqui minha metodologia, então não tem por que eu fazer uma carteira. Eu vou fazendo swing, cada vez eu vou batendo mais rápido no swing, entendeu? E assim foi indo, foi caminhando. E tive a oportunidade aí depois de trabalhar de casa, né? Para uma empresa americana e falei, bom, eu como agora estou numa posição que eu posso trabalhar de casa, né? Tenho mais liberdade, eu posso fazer um day trade, legal? Então posso todo dia ali acompanhar o mercado. Então eu tinha o meu monitor com as coisas de trabalho, né? E tinha outro monitor ali todo com a parte ali de operação. Legal? E a minha missão, né? A minha missão na Bolsa de Valores é juntar o maior tanto de capital que eu conseguir, entendeu? Para ter uma. Não seria uma aposentadoria, né? Mas ficar mais tranquilo após os 40. Então, ter o dinheiro que eu quero para comprar tudo que eu quiser, entendeu? E não precisar trabalhar. Então, ainda sou novo, né? Tenho meus 33 anos aí e tem uma família, né, etc e tal. Então quero encurtar esse processo. Então eu poderia ficar 100% no mercado? Poderia, mas se eu conseguir fazer os dois ao mesmo tempo e aportando e arrancando o dinheiro dos trades, a curva disso daí vai se tornar mais curta, né? Eu consigo escalar mais rápido e consigo atingir meu plano num período menor de tempo. Porque o mercado não adianta, né? A gente já provou que se você respeitar o risco-retorno, né, você vai ser lucrativo, mas o mercado requer tempo para você construir o seu patrimônio. Então, se você já fazer seus trades, né, respeitar a sua gestão de risco e ainda fazer bons aportes mensais, você consegue escalar um capital, né, e fora reinvestindo os dividendos. Oh, peraí, então, mas você já está falando de dividendo, então você já está falando de carteira, etc e tal. Calma, vamos lá, vamos voltar para a base de tudo. Então, né, comecei a fazer day trade, etc e tal, trabalhando de casa, tendo família. Só que tinha momentos que eu falava, pô, tem que ajudar a criança aqui a fazer, né, a lição. A criança, no caso, meu filho, né? Vamos lá, né? Meu filho fazer a lição de casa, né? Às vezes tem que fazer uma coisa ali, surge uma emergência, etc e tal. Tinha as questões também, tinha alguma reunião, às vezes no horário da manhã. E acabei falando assim, cara, será que vale a pena eu me desprender, né, todo dia, toda essa energia para fazer o day trade? Porque deixa eu pensar aqui com o meu botão. Eu quero ter a bolsa de valores, né? Agora que eu já me sinto confortável com ela, já sei extrair o dinheiro do mercado sem se preocupar. Então, imaginando que eu queria viver apenas disso, né? Sem ter o aporte aí extra do trabalho. Eu teria que trabalhar todo dia, né? Para mim ia ser um trabalho convencional como qualquer outro, porque é o day trade, então eu vou ter que ficar todo dia operando, entendeu? Todo dia eu vou ter que estar lá das 9 às 2 da tarde, ou às vezes das 9 ao meio-dia, vai depender de quando o mercado vai me dar a entrada que eu vou me arriscar a fazer. Legal?
E aí, pensando nisso, eu falei, cara, então qual que é a diferença de eu ganhar 100 moedas segunda, 100 moedas terça, 100 moedas quarta, 100 moedas quinta, 100 moedas sexta, se eu posso fazer uma única operação, né? Posso entrar segunda, encerrar minha operação sexta-feira e eu fiz o mesmo tampo e eu desprendi o menos de energia possível. Então a ideia do mercado para mim, a minha visão pessoal do mercado é fazer o dinheiro trabalhar para você, né? E não você trabalhar pelo dinheiro. Então a gente começa a pensar o seguinte, a gente começa a falar, bom, então como é que funciona? Ou eu vou ser trader ou eu vou ser holder. E aí que muitas pessoas se enganam, as pessoas acham que você não pode ser os dois, e na verdade você pode e deve, né? É saudável, porque imagina, se você pegar, né, e fazer operações day trade ou swing trade, seja ela em ativo ou em opções, você está fazendo um determinado X de capital. E se você pegar esse dinheiro, no meu caso é um dinheiro que eu não preciso tocar, entendeu? Por isso que eu acho bacana, porque é um dinheiro que vai estar lá. Então, tirando as taxas, né, que a gente tem que pagar, né, a questão aí do leão que a gente tem que, né, acertar nossas contas e pagar os impostos, né, a gente, porque principalmente pelas questões das opções, né, no swing a gente sabe que tem as taxas só quando excede um determinado valor, que são 20 mil, mas opções não tem como, né, você abriu, fechou a operação com lucro, você tem que pagar o imposto. Day trade também, fechou nem que seja R$ 1 de lucro, você tem que pagar o imposto em cima disso daí, tá? Então a gente vai pegar, né, eu abri minha operação de swing ou minha operação de opções, aí fiz o trocado lá, aí você pega o trocado e compra um determinado ativo que você gosta. Então o que aconteceu? Eu comecei a montar, né, eu peguei esse ciclo autossustentável do mercado e comecei a aportar praticamente tudo em bancos, né? Então dividi em Banco do Brasil, dividi em Bradesco, né? Dividi em TSA e aí fui montando. E aí o que aconteceu? Uma coisa muito bacana que eu comecei a sentir, né? O efeito bola de neve. Então eu fazia as operações de swing. Swing eu não tenho papel, eu escolho o papel que eu gosto e faço a operação. Opções, tem que ser em papéis com mais volatilidade, né? Senão as opções não andam ou às vezes nem são negociadas e vai pegando e montando. Então eu cheguei num determinado momento que eu falei, opa, peraí, já tá, tem alguma coisa aqui, eu tô mais ou menos, né? Mais ou menos não, eu tô 100% alocado só em banco, né? E a gente sabe que a bolsa ela é segregada por alguns setores. Então tem o setor financeiro, tem o setor imobiliário e às vezes a gente tem o setor financeiro subindo e o setor imobiliário caindo. O setor financeiro e vice-versa, um outro sobe, um cai, outro sobe. Ou os dois sobem junto, ou os dois caem junto. Aí você fala, se você começar a pegar nessa discrepância e esses momentos, eu posso pegar eu já montei a posição que eu acharia confortável ter disposição em banco, né? E aí a gente começa a pegar os dividendos e o lucro das outras operações e começa a aportar em outro setor, por exemplo, imobiliário. E aí quando tá, né? Cheguei também na questão, ok, agora tá bacana aqui do setor imobiliário, eu vou pegar e vou para elétricas, né? Ou eu vou pegar para o IMAT lá, né? De materiais. Então, enfim, ou eu posso pegar também e comprar em FIIs, porque o FIIs ele vai me dar caixa todo mês. Legal? E todo mês eu posso estar fazendo operação. Então, a base, né? A base de você ter uma carteira e ser uma carteira, né, inteligente, eu tenho também um seguinte conceito. Eu separo uma parte de capital para ações de um risco maior, né? Consequentemente, eu vou investir menos, mas o lucro dela eu espero que seja bem alto para valer a pena o investimento. Como, por exemplo, Cielo. Tá? Então, Cielo, eu comecei com um determinado tanto de capital, né? de posição. Fui pegando esse zigue-zague dela, então fui realizando e comprando mais, realizando e comprando mais, realizando e comprando mais. E assim, né, ela está no risco, né, porque ninguém está querendo comprar Cielo. Eu estou bem posicionado também em Cielo, mas é o capital que eu estou disposto a arriscar pelo retorno, né?
Então, eu tenho um preço médio aí, mais ou menos, acho que de 3,40, 3,50 de Cielo, não me recordo de cabeça, mas eu quero Cielo ali para os 10, 15, 20, né? A gente tem toda essa questão de corona e etc e tal, a gente não sabe se está afetando ou não, a gente não sabe, eu não sou fundamentalista, por isso que eu não fico olhando questão de balanço. E aí outro ponto bacana, eu acho que a única coisa que você, não que você seria muito prepotente da minha parte falar que não seria legal, ou não deve, ou não pode. Mas eu acho que análise técnica, né, e análise fundamentalista, eu acho que elas não se casam muito. Eu, pelo menos, não tenho o interesse em me aprofundar em questão de balanços, né, questão de performar. Eu me dediquei a aprender da melhor forma possível, refinar a minha metodologia da melhor forma possível para entender e ler o gráfico, porque eu acho que está tudo embutido no gráfico. Você tem o ativo participa de um índice, então se o índice está performando bem, consequentemente os principais ativos daquele índice também vão junto, entendeu? Então acho que isso pode de alguma forma já avisar a gente o que está para acontecer naquele setor. E você sabe que por trás dos bastidores alguma coisa está rolando ali, né? Os setores do em 2010, todos os ativos do setor imobiliário vão pagar mais dividendos porque aumentou lá a construção, a taxa de aluguel, entendeu? Estou jogando alto. Mas isso aí vai todo mundo querer começar a comprar, né? A gente vai saber que a nossa metodologia que deu um gatilho de entrada, a gente vai começar a se posicionar e, consequentemente, vai acontecer alguma coisa por trás dos bastidores, uma notícia que vai coincidir com o que está acontecendo no gráfico. Para mim é exatamente assim que funciona. Aconteceu todas as vezes, né, que teve aí. E por incrível que pareça, né, na metodologia que a gente usa, as coisas acontecem magicamente exatamente nos momentos de comprar, né? Então eu falo que a notícia, o fundamento, para mim já está dentro do gráfico. Legal? Outra coisa também é, digamos que eu faço duas operações no mês, né? Exemplo. E eu tenho 65%, 70% de acerto. Tem um risco retorno de 3 para 1. A gente sabe que isso é mágico, né? Um resultado desse é mágico. Mas pode ter um mês que eu vou errar as duas operações. Mas por mais que eu tenha a carteira, já tenha meus ativos posicionados, a valorização que esses ativos vão ter, e se eles pagarem algum provento ou alguma coisa, vai estar no 0 a 0. Pode ser então que eu perdi de um lado e ganhei do outro. Ficou no 0 a 0. Assim como também acontece, eu ganhei dos dois lados e valorizou muito mais. Entendeu? Então, acho que uma coisa que a gente tem que estar sempre atento é a gente tem que acompanhar os índices, né? Primeiramente Bovespa, para a gente entender como é que vai estar, porque querendo ou não, tudo é uma composição do índice. Se ele for mal, os ativos tendem a ir mal também. Então, ficar de olho em momentos que seu setup falar, eu uso um RSI, por exemplo, ali de, sei lá, 10 períodos, tá? Então, eu sei que quando ele vai sobrecomprado, né, acima da linhazinha lá, as coisas vão cair. Quando tiver sobrevendido, as coisas vão subir. Legal? Então, se eu tenho esse setup, eu opero, digamos que é o setup mágico, ele nunca erra. Se a gente sabe que ele está sobrecomprado, eu vou começar a realizar as operações para fazer aquele abatimento ali, né, de não pagar imposto. Eu vou ter um caixa. Eu tendo caixa, eu posso também proteger minhas operações com put, embora algumas pessoas falam que esse processo é um processo muito raso, eu acho ele extremamente eficaz, principalmente se você sabe ler bem o gráfico e sabe o que vai acontecer baseado na sua metodologia. E a pior das hipóteses é você estar errado, mas você tem que respeitar a sua gestão de risco. Então, se você tem uma taxa de acerto consideravelmente boa, né, e uma metodologia que você confia, você não tem o que se preocupar. Legal? Você vai ganhar bastante quando tiver certo e vai perder pouco quando está errado. E aí você começa a criar o famoso efeito bola de neve. Então, independente se você é holder e você é trader, eu super recomendo você aprender uma metodologia de leitura de gráfico, né? A fazer a famosa análise técnica, porque isso pode te ajudar muito a potencializar, né? A acelerar o processo que você consegue criar mais patrimônio. O mercado, ele é uma mãe, né? Ele te dá dinheiro de graça por todos os lados. Então você só tem que aprender a quebrar algumas crenças limitantes, né? Que opções é perigoso.
Cara, não é, porque para mim a opção é onde consigo mais me proteger, né, nas variações do mercado, principalmente do Corona, e recomprar mais e cada vez voltar mais pesado. Então imagina, eu estou posicionado em Banco do Brasil, eu sei que ele vai recuar ali R$ 4. Eu já compro uma put ali, ele vai recuar ali os R$ 4 dele, eu vou ganhar dinheiro. Se subir também não tem problema, porque é muito mais, como é que eu posso falar? É muito mais lucrativo a ação subir, eu vou ganhar muito mais dinheiro com ela subindo, né, do que o dinheiro que eu vou utilizar nas opções se ela cair. Entendeu? Então você consegue proteger a oscilação fazendo uma continha ali de matemática básica, você consegue proteger a operação, consegue comprar mais papéis até ela subir. Se ela cair de novo, você compra e protege de novo. Entendeu? Se cair de novo, compra e protege de novo. Quando ela voltar na metade do caminho, o seu preço médio vai estar tão baixo que ela já começa a gerar, fazer a zeragem do risco mais rápida. Entendeu? E aí você tem mais papéis, com mais papéis você tem mais dividendos, com mais dividendos você tem mais caixa, você está sempre mais posicionado, você consegue apertar não, aumentar seu volume em swing trade, consegue aumentar seu volume em opções e consegue aumentar o seu volume aí de carteira, que vai dar mais dividendos e de novo a gente entra na questão aí da bola de neve. Legal? Então assim, se eu pudesse pegar o Sérgio de hoje, né, e falar assim, cara, eu tenho 1 minuto para falar comigo mesmo ali no passado de investimento. Eu ia falar assim, ó, tem uma carteira e refina a sua metodologia. Você só precisa disso. Legal? Então, basicamente é isso. Então, quis compartilhar um pouco da minha visão pessoal com relação a isso. A minha visão não a minha visão, a forma que eu uso, né, que eu utilizo a minha técnica de leitura de gráfico e utilizo, né, e faço a gestão do meu capital. Isso me deixa tão confortável que praticamente eu não uso poupança, tá? Eu uso praticamente a bolsa aí como o banco do meu capital que eu tenho. Legal? Então, se gostou, se ficou em dúvida de alguma coisa que eu falei, tá? Deixa aqui nos comentários, a boca até secou, falei bastante aqui. E um forte abraço e não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal. Ajuda bastante a gente aí, motiva a gente a cada vez criar mais conteúdos. Fechado? Um forte abraço do time Dinâmica de Preços e bora pro game.